Takashi Sensei, hoje eu quero que você fale um pouco sobre os ideogramas, principalmente a leitura de ideogramas. Tá bem. Os ideogramas, que na língua japonesa são conhecidos como kanji, costuma ter dois tipos de leituras. Uma é a leitura japonesa, que chamamos de kunyomi, e o outro é a leitura que provém do chinês, que é onyomi. Isso aconteceu porque os ideogramas vieram da China e trouxeram junto as leituras que eram feitas lá na China também. Por exemplo, o ideograma de montanha, que compõe o meu sobrenome, né? Que é Yamanishi. Né? O montanha em japonês é Yama. Então pegou o símbolo da China que representava a montanha e passou a utilizar a leitura japonesa para designar aquele símbolo que designava a ideia de montanha. Inclusive é um kanji pictográfico, né? A imagem dela mostra a montanha, né? Com os três picos. Os três picos. E só que lá na China se falava algo como shan, eu não sei chinês, né? Mas era algo como assim e passou a ser lido como san. Tanto é que o Monte Fuji em japonês é Fuji-san. Então tem essas duas leituras que coexistem dentro da língua japonesa. E muita dúvida que os alunos têm é, ok, Takashi, legal que tem duas leituras, mas como diferenciar uma da outra? Não vai ter uma regra que vai englobar todos os casos, mas tem uma regra de bolso, duas regras de bolso, na verdade, que é bom vocês já terem anotados. O primeiro é que quando o kanji, o ideograma, aparece de maneira isolada, né, num texto, ela costuma ser pela leitura japonesa. Por exemplo, o kanji de flor, o ideograma que representa a flor, se ela estiver apenas ela, você vai ler provavelmente como hana. Certo. Tá? E se você ver o ideograma de cachorro, cão, você vai ler como inu. Lembrando que tanto flor quanto cachorro tem a respectiva leitura chinesa. Hana seria ka e cachorro seria ken. Só que o problema disso é de que quando você apenas escuta a palavra ka ou ken, você não consegue dizer do que é isso. Ken pode ser província, pode ser espada, pode ser um monte de coisas. Ka nem se diz, né? Ka pode ser mosquito, pode ser essa leitura de flor, pode ser uma leitura de fogo. Você não sabe dizer do que se trata. Então, quando a palavra aparece, né, o ideograma aparece de maneira isolada, via de regra, lemos pela leitura japonesa, porque ela vai conter um significado só pela leitura. Assim, a leitura japonesa tem essa característica. Só de você ler, você sabe do que se trata. Já a leitura chinesa, mesmo você ver só a leitura, você não vai saber o que isso vai significar. Pois é porque o chinês é tudo monossilábico. Né? Então, monossílabos não tem tanta variedade assim. Exatamente. Tá. E outro que você vai ter certeza que vai ser leitura japonesa é quando tiver o okurigana. Okurigana, na gramática da língua portuguesa, seria entendido como desinência flexional. Gramática japonesa, na verdade, né? Desinência flexional. Por exemplo, vamos pensar num básico. Kiku, que é ouvir. O ideograma de ouvir vai ter ideograma e o ku vai estar fora em hiragana. Porque é essa parte que vai flexionar. Kiku vira kikimasu, kikimasen, por exemplo, né? Ou kikanai, kiite, né? Então, dependendo do que vier depois, essa parte, né, que em hiragana vai se flexionar. Entendi. Para mostrar justamente que mudou para essa forma. Exatamente. Então, os verbos, via de regra, quando tiver o kanji, e o hiragana depois vai ser lido na leitura japonesa, sempre. Então, taberu também, né? O ideograma de comer vai estar em kanji, beru em hiragana. Taberu e as respectivas flexões. Mas não é só com verbos, Não só com verbos, tem também os qualificadores, né? Que em muitos materiais didáticos são ensinados como adjetivos. Por exemplo, atarashi, né? Que significa novo, certo? Vai ter o ideograma, né? Que indica o novo, e o shii por fora. Então, atarashi, que vai novamente se flexionar. Atarashi, atarashiku nai, atarashikatta,
tá? Então, Atarashi kereba. Atarashi kereba, então tem Isso, as entendi. respectivas formas de flexão que não vem ao caso no vídeo de hoje. É mais para Certo. mostrar que quando tiver, né, nas formas de verbo ou qualificador, você pode entender que a leitura será japonesa. Certo. Agora, quando você pega dois ideogramas e juntam, né, formando uma palavra, daí existe uma probabilidade maior de que ela seja lida na leitura chinesa. Por exemplo? A gente falou do verbo novo, verbo não, né? O qualificador de novo, que é atarashi, e o de verbo ouvir, que é kiku. Se eu pegar o ideograma de novo e o de ouvir, o kanji de novo vai ser lido como shin, que é a leitura chinesa, Certo. e o de ouvir vai ser lido como bun, que é a leitura chinesa de ouvir, formando a palavra shinbun, que significa jornal. Asahi Shimbun. Asahi Shimbun. E assim por diante. E assim por diante. Tá. Interessante. Né? Uhum. Então, acho que essas são basicamente as regras que dá para utilizar para diferenciar, né, a leitura chinesa e da leitura japonesa. Mas, no fundo, consiste muito mais em você entrar em contato com as palavras e entender em qual contexto este kanji é lido, se é na leitura chinesa ou leitura japonesa, né, Tai Sensei? É verdade, porque tem alguns que a gente acha que é chinesa com chinesa, mas às vezes é chinesa com japonesa, Isso. japonesa com chinesa, e aí é outra vez a questão de vocabulário, né? É verdade. Vocábulo, tem que aprender enquanto palavra. Perfeito, perfeito. Até porque tem algumas palavras que pode escrever do mesmo jeito, mas ela vai, dependendo do contexto, vai ser lido de forma diferente. Como é o caso da composição do ideograma de pessoa e o de energia. Jindiki? Não, é ninki. Ninki. Né? Certo? Tá. O ki de isso. atmosfera. De atmosfera, este aí. Tá. Então, ninki é popularidade. Certo. Né? Só que ela pode ser lida também, na leitura japonesa, como hitoke, que significa presença humana. Então, se eu digo, ano hito wa ninki ga aru, aquela pessoa tem muita popularidade. Ninki ga aru, né? Popular. É o caso do Takashi Sensei. Não, imagina. E se eu digo, koko wa, aqui, né? Koko wa hitoke ga nai. Tô falando que não sinto nenhuma presença humana, presença de pessoas aqui. É raro, tá? É muito raro, mas existem alguns casos em que um ideograma, né? Uma palavra pode ter duas leituras e significados. A mesma escrita, você quer dizer? Exatamente, a mesma escrita, mas com significados diferentes de acordo com a leitura que você for utilizar. Perfeito. Então, é mais realmente focar, né, na aquisição de vocabulário e na leitura do respectivo ideograma para ir atingindo, né, um pouco a pouco esse conhecimento. Mais uma vez, é a leitura e o significado juntos. Exatamente, porque a parte legal do ideograma é isso, né? Além de conter essa parte da ideia, tal como, por exemplo, um emoji, né? Você bate no olho no emoji e você sabe que a pessoa tá brava, tá triste, você ou entende uma imagem de árvore, comida, mas não existe uma leitura do emoji. Emoji não tem leitura. Certo. Só tem a ideia. É só a ideia. Enquanto as letras do alfabeto, né? A, B, C, D, E não tem um significado, apenas como ela é lida, né? Representa apenas o som. E o ideograma tem os dois, né? Tanto o significado quanto a leitura, o que traz, né, novas formas de interpretar e entender o idioma, que é o caso da língua japonesa. E é isso que te encanta. Exatamente. Sei disso. Interessante, Takashi Sensei. Desmistificar um pouco, né? Isso. A questão do ideograma japonês. E faz parte da nossa missão aqui na Indústria Japonês, né, Tai Sensei? Estamos aqui produzindo conteúdo diariamente em forma de vídeos curtos. Aqui hoje no YouTube publicamos vídeos semanais, trazendo assuntos sobre língua e cultura japonesa. Então, se você gostou do que está assistindo até agora, deixa aí o seu like, comente aí o que você achou desta mini aula. E caso você tenha interesse em estudar japonês, né, e se você esteja no nível iniciante ou ainda seja no nível 0, mas tenha vontade de aprender japonês, te convido a conhecer o nosso curso Japonês Essencial, que é o nosso curso online, que é curso fechado, ou seja, ela é paga, para você ser introduzido a este mundão da língua japonesa. Ensinamos tanto a escrita, a leitura, a fala e também a compreensão auditiva, por meio de videoaulas, exercícios, aulas de conversação, entre outros. Isso, e você pode estar na época de abertura das matrículas ou não. E aí o que a gente faz? Você deve entrar no link que está na descrição
para ser encaminhado ou no link da matrícula, caso as matrículas estejam abertas, que algumas vezes por ano nós abrimos, né, essas inscrições, ou você deixa o seu e-mail na lista de espera para receber a notificação quando uma nova turma for abrir. E será um prazer dar aula para vocês. Toda a nossa equipe da 123 Japonês, eu, Tai Sensei e a Mitsuko Sensei, estamos à disposição. É isso aí. Muito obrigado a você, Takashi Sensei, pelas informações e muito obrigado aos seguidores por nos acompanharem até aqui. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado e nos vemos então no próximo vídeo. Obrigado e Sayonara!